o foco dele como governo é não só se comunicar, mas se relacionar com essas pessoas que ele tem uma relação abusiva. Então eu não vou conseguir falar assim, ó, olha, o Lula só ganhou porque ele fechou com os banqueiros. Bom, os banqueiros não estão fechados hoje com o Lula. Hoje, Glauber, os banqueiros não estão com o Lula. E não é que eu gosto de banqueiro. Eu sou de direita, eu bato em banqueiro. Os banqueiros estão desesperados atrás de um outro candidato para vencer a eleição. Ficaram tentando lançar o Tarcísio, Ratinho, eles estão sempre atrás de um salvador para tirar o Lula. Não são os banqueiros hoje. A Rede Globo, estou falando, a Rede Globo não quer o Lula. Não porque não existe gente de esquerda na redação, mas porque o Lula vem sendo ruim para os negócios. Eu sei. Então, até a Rede Globo não quer o Lula. Mesmo com verba federal aqui e ali. Tanto que vocês vão pegar, quem está fazendo, junto com o Jornal Metrópolis, a maior cobertura do caso do Banco Master que pega o Lula é o Globo. Malu Gaspar. Eu tô dando nomes. Mas aí, cara, agora e tem interesse por trás disso. Pô, mas pera. Se tem interesse do Lula... Se tem interesse do banco em ajudar o Lula... Hoje você tá mostrando... Eu tô falando pra você que existe interesse também em não ajudar o Lula. Com 300 dias. Mas o que interessa é o que interessa pro Lula é, de maneiras diferentes, com meios de ação diferentes e caminhos diferentes, o Lula vai buscar, através dessa relação abusiva, o voto dessas pessoas mais humildes. E nós precisamos desesperadamente impedir que ele busque o voto dos mais humildes. É por isso que eu fui fazer campanha no Nordeste, pré-campanha no Nordeste. Eu fui fazer pré-campanha no Nordeste desesperadamente, porque eu sei que a relação abusiva dele, ela se dá de muitas maneiras. É com o banco, é com o auxílio, é com o cartão do Bolsa Família, é com o Vale Gás, é com o vereador comprado da base do Centrão que vai fazer campanha pro Lula. Isso se dá de muitas maneiras. Não é só, às vezes, do Banco Itaú, não é só a Rede Globo, é um influenciador de rede social, é a compra de uma página de fofoca. São muitos meios. Só que no fim do dia... Todos os meios, não importa se foi do Banco Itaú na campanha de 22, que ajudou, ou agora um Vale Gás, no fim do dia tudo afunila pra preciso manipular os sentimentos de uma pessoa humilde. É isso. Compreendo, irmão. Se a máquina tivesse apontada pro Lula igual esteve pro Bolsonaro, você acha que o Lula tinha chance de ganhar agora em 26? Olha, eu tô falando da comunicação, tô falando do judiciário, eu tô falando de tudo isso. Se a mesma máquina que foi apontada pro Bolsonaro, isso não é uma defesa pro Bolsonaro, isso é um fato. Eu tô tentando raciocinar. Isso é uma pergunta boa. Isso é uma boa pergunta. Por favor. Se o Lula arrumasse todas as inimizades que ele arrumou, ele perderia a eleição agora em 26? Veja, eu vou até mais longe. Se não for o Flávio Bolsonaro no segundo turno, qualquer um vai derrotar o Lula. Nessa eleição agora. Com o apoio que ele tem. Já. O Lula não é invencível. As pessoas só não tiveram coragem de enfrentar o Lula, nem tiveram coragem de ir no eleitor do Lula. A tese que eu quero trabalhar é o seguinte, por isso que eu vou firmar a posição o tempo todo aqui. Se eu for lá no interior do Nordeste, eu não vou falar de Vale Gás, eu vou roubar o eleitor do Lula. Eu vou roubar o eleitor do Lula não tratando ele como um imbecil. É que essa pessoa foi acostumada por tantos anos a ser tratada como... Só que não adianta, porque veja só, outras vezes as forças começaram a se reunir para tirar o PT do poder e não conseguiram. 2014, tava já rolando a Lava Jato, Globo tava de saco cheio, população tava de saco cheio, e o PT ganhou. Agora, quem era o candidato? Era o Aécio. Todo mundo foi no Aécio porque não queria o Lula. Todo mundo foi. Mas mesmo assim e não venceu. Era Dilma, porque era muito ruim. Existe um elemento que a gente não pode tirar da conta. O Lula e o PT são profissionais. Eles estudam poder, não é só por isso, estudam poder o dia inteiro. Os adversários do PT são amadores. É o PSDB, que é um bando de frouxo, amador, corrupto. É o bolsonarismo, que é amador por excelência. Então você vai pegar um profissional, um jogador de futebol profissional, jogar com um amador, o profissional ganha, mesmo o amador tendo toda a torcida a favor. Eu posso ser o time amador. E eles têm hora de voo, né? Eles estão muito tempo... Hora de voo e são profissionais. Então, assim, a gente tem que se profissionalizar de um lado e começar a entender. Volto a colocar, por que eu fui na casa do PT? Porque eu acredito nisso que eu acabei de falar. Eu vou lá no interior do Nordeste e eu fiz isso. Eu fui em todas as rádios, eu falei, se você vende o seu voto, porque a base da política ali é a compra de voto, eu vou te prender. Eu não fui lá no Façaca, mas falei, você vendeu o voto, eu vou te prender. Agora é o seguinte, o teu prefeito tá te roubando e eu vou provar pra você e eu vou mostrar que dá pra administrar sua prefeitura direito. Que dá pra mandar o recurso pra sua cidade e você tem uma cidade arrumada, limpa e você arrumar um emprego. Eu fui lá no meio do Ceará aprender com um sujeito chamado Raimundo Viana, que é um herói nacional, ninguém sabe o nome dele, tá vivo até hoje, tem 80 e poucos anos. Esse cara fez industrialização no interior do Ceará, no governo do Tássio e no governo do Ciro, lá no Ceará.
Ninguém fala desse cara. Esse cara foi nas regiões que as pessoas morriam com seca e instalou fábrica de calçado, trouxe as fábricas do sul. Ele não deu vale gás. E eu tô falando dos anos 90, quando as pessoas efetivamente morriam de fome. Lá no interior do Ceará, as pessoas fabricaram sapatos e tiveram salário. Então, cara, claramente dá pra invadir a área dos caras e dá pra fazer acontecer. Claramente. E nossos representantes vão lá e não fazem isso. Vão lá e passam a mão na cabeça. Então, eu acho firmemente que o trabalho do PT de massa, vou botar aí 70% do eleitorado do PT consiste da manipulação de pessoas humildes, sim. E eu acho que se você não for nessas pessoas humildes, você vai perder sempre pra eles. É isso. Tu falou que foi em todas as rádios. Tu foi em todas as rádios mesmo? Você teve acesso a todas as rádios no Nordeste? Você teve acesso a veículos de comunicação em massa? Deixaram você falar isso no Nordeste? Deixaram. Não teve nenhuma influência? Não, cancelaram. Não é que eu fui em toda. Todas as cidades que eu fui, eu consegui ir em pelo menos uma rádio. Isso. Mas você teve uma barreira, você teve uma negação. Várias. Você teve limitação de passar suas ideias. Sim. Certo? Então, é esse ponto que eu estou te falando. Se você joga isso nas proporções que o PT consegue ter na mão, né? É Lei Rouanet, é o dinheiro da Secom, é muita coisa que acontece, ele ganha a eleição aí. Esse é meu ponto. É que, Glauber, todas as ferramentas estavam do outro lado também, né? O Bolsonaro podia usar essas ferramentas. Não estou falando dele. Não, mas ele teve a oportunidade. Ele usou. E uma outra coisa, eu fui barrado em rádios que eram do Centrão, majoritariamente, ou ligados ao governador do PT, ou porque eventualmente tinha um cara bolsonarista ligado a um deputado bolsonarista que não queria. Eu tive barrado, assim, eu fui barrado de todas as cores possíveis. É isso. Só que eu tava dando audiência, então sempre tinha uma outra rádio que queria que eu fosse. E ela dava audiência, aí a outra rádio que me barrou ficava com ciúmes e depois me chamava de novo. Então, eu tive dias que eu fui em 3 rádios ao mesmo tempo. Agora, o que eu vejo é que os direitistas gostam muito de ficar aqui, ó. Gravando vídeo. Concordo e eu critico há muitos anos. Rodei de carro, 5 negros num carro, e parei e fui em todas as rádios. Fui ouvir groselha de radialista. Fui ouvir que... por exemplo, eu falava lá, tá vindo muito dinheiro e tá sendo mal gasto no Nordeste. Eu ia lá, você é xenofóbico. Aí eu respondia. Só que eu fui tratar, esse é o ponto, o eleitor, e que o Lula faz essa propaganda condescendente, como uma pessoa consciente, adulta e que não é idiota. Aconteceu um dos momentos mais incríveis da minha vida, que no final do programa de rádio, veio um senhor de quase 70 anos, nunca tinha ouvido falar de mim, veio me abraçar, olha, nunca ninguém falou isso, não sei o quê. E não tô querendo me jactar, não parece papo de politicão, isso tá gravado em vídeo, o cara entrando no meio da rádio pra fazer isso. Mas por quê? Este cara é um cara que historicamente votou no PT. Este cara foi dada a oportunidade dele de ouvir algo minimamente diferente. Esse cara falou, tá, gostei. Então, o que eu culpo muito o sucesso do PT é a burrice e a preguiça do outro lado. O outro lado é muito burro e muito preguiçoso. E a galera do PT não é burra e preguiçosa. Eu concordo contigo, irmão. Trabalho eu faço essas mesmas críticas e eu respeito vocês pela base que vocês vêm construindo. Vocês treinam a militância, vocês têm formas de criar um grupo pensando na mesma linha, né? Isso é maravilhoso. Ainda é insuficiente. Lógico. Vocês vão ter alguma dificuldade, né? Como eu disse, nós estamos falando para pessoas que têm uma capacidade de crítica e uma pessoa que basicamente a gente vai estar falando para convertido. Quando a gente precisa fazer essas ideias, as nossas ideias de segurança pública, e tudo que eu falo aqui, cara, normalmente ninguém me vê eu defendendo questões de segurança pública preocupado com um comerciante, ou com um empresário, ou com um cara que mora num condomínio. Eu estou preocupado realmente com o mais simples. E o mais simples, realmente, ele cai na real e fala, meu irmão, é isso mesmo, pô. Ele é a maior vítima. Ele é a maior vítima e ele se conecta com a gente, né? E aí, qual é a segunda parte? Eu preciso bater em quem tá fazendo essa merda. E eu bato... Porra, seja quando é pra bater na polícia ou é no político, e aí o cara vê, porra, realmente, cara, o cara tá identificando e ele, porra, ele tá batendo ali no causador do negócio. Mas eu consigo fazer isso com quem eu consigo alcançar, que é a minha audiência, as pessoas que assistem o canal.
Você tá fazendo a mesma coisa, irmão. Como é que é o nome lá? Eu ganhei uma vez de presente, né? É a revista, como é que é? A Valete. Valete e o livro Amarelo. Sim. Então, o cara que consumir o editorial de vocês e ler e assistir as análises renais, o Renato e todo o grupo, né? Toda a liderança da missão, do MBL, ele vai se alimentar, ele vai se transformar, assim como a minha audiência se transforma também. E nós estamos juntos no mesmo objetivo. Uhum. Entendeu? Então, assim, só que o meu diagnóstico é que desses 40 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, certamente o Lula não tem a totalidade. Não. Tem muita gente no Bolsa Família que é bolsonarista. O Lula já identificou isso. Pô, claro. Tanto que no governo do Bolsonaro era ele que estava pagando o auxílio maior ainda e conseguiu perder mesmo nessa faixa. E 2018, da mesma forma, muita gente foi no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não conquistou o cara pelo assistencialismo, conquistou pelo valor, né? Pelo valor, pela questão dos... Teve uma mudança também, né, no público ali que votou no Bolsonaro de 2018 e 2022, né? Ele avançou muito nesse voto de assistencialismo. Mas é porque... E perdeu o voto de opinião, principalmente em São Paulo, que acho que foi... Perfeito, mas aí ele ia na questão dos valores, né? Na pauta conservadora, ele discursava muito isso, né? O cara falava assim, pô, calma aí, irmão. Porra, eu sou cristão, eu quero, porra, esse conceito de família. Ele vem com aquele kit gay, aí ele vem com aquelas coisas todas. O cara é pobre, o cara tá com fome, mas ele vê mais valor naquilo ali. Aí ele votou no Bolsonaro. Não estou questionando o fruto, se é bom ou ruim, se a árvore é podre, não é isso. Atingiu a massa. Então, nós que estamos aqui propondo soluções, a gente tem que conseguir, cara, resolver esse problema, e o meu diagnóstico é que a força do Lula vem muito mais dessa grande estrutura do que puramente simples o populismo. Se eu tirar os assistencialismos e ele continuar com essa massa, ele vai continuar ganhando a eleição. Mas a gente pode avançar, né? Podemos? Não, podemos. É um tema importantíssimo para vocês, né? A gente porque tá basicamente da parte da plataforma política. Que basicamente é sobre mudar a forma como é feita a política no Brasil. Sim. Se isso não se alterar... Porque assim, como não entrou o Temer, ele não alterou. Caiu a Dilma, entrou o Temer, ele não alterou. Então saiu a esquerda, entrou o Centrão, não alterou. Aí entrou o Bolsonaro, que é direita, não alterou. Aí voltou o PT e não alterou. E em comum o Brasil, ele tá perdendo poder e relevância e renda quando comparado com os outros países em desenvolvimento do mundo. Então não tá funcionando. Nitidamente, não tá funcionando. Sim. Então o que eu tô falando é que se não tá funcionando, vamos fazer algo radicalmente diferente. Que é igual o que o Bukele fez, o Salvador fez e a Argentina fez. O que a gente tá propondo vai precisar ser diferente. E não vai dar para ter o mesmo discurso ou a mesma sensibilidade. É isso. Vamos nessa. Inclusive, só para fechar, o Bolsonaro tinha esse discurso também em 2018, contra assistencialismo, contra a cota. Mas ele não propunha nada. A Bolsa Família de farelo, né? Isso, exatamente. É uma pauta vencedora, cara. Isso funciona no Brasil. Funciona. Funciona. Não. A pauta da crítica também. Porque, como eu tô te dizendo, tem uma camada muito grande, tem muitos milhões de gente... Que é isso mesmo, pô, que é um candidato que não vai fazer o populismo, que não vai fazer o assistencialismo. Tem muitos milhões de votos nisso aí. Então, assim, por isso que eu digo, quem é o arrombado aí que tá com esse bagulho aí? É tu, Renan? É o meu. Ih, porra, chamei o presidente do partido de arrombado, o futuro presidente, porra, irmão. Pô, e eu nem fui na suruba, terminei arrombado e na suruba eu fui. Porra, meu irmão, chamei o futuro presidente, meu irmão. Caramba, esse Glauber não é mole, né, mano? Então, ô Renan, isso vai ter um resultado positivo, sem dúvida. E vocês fazem esse cálculo político, eu não tenho dúvida disso, né? Esses 7% que você postou lá, que você está nas pesquisas, é pessoa que quer realmente isso, pô. Posso te falar? Eu acho que eu tô com 5. Aquilo foi um instituto que me deu 7, pesquisa registrada. Eu acompanho de maneira clandestina alguns trackings. Você fala, clandestino o quê? Sim, eu recebo trackings de alguns institutos e no tracking diário eu tô variando de 4 a 5. Acho que eu tô com isso, tá? Eu preciso terminar de ultrapassar os governadores e buscar 10%. Se eu buscar 10% até julho, Glauber, eu volto aqui de novo. Eu sei que você vai me convocar outras vezes, mas eu volto aqui com 10% e eu já aviso. Se eu tiver 10%, eu ganho a eleição. Me deem a 10% até julho que eu ganho a eleição. Esse é o ponto, porque aí eu busco o Flávio. O lance é ter esses 10% que as pessoas vão ver os 2 dígitos e vem a viabilidade.
E por que eu tô falando isso? Como conquistar esses 10%? Eu tenho uma tese. Eu falei, vou fazer uma campanha cometendo sincericídios. Hoje eu venho aqui cometer sincericídio com você. Perfeito. A suruba dos caras foi o menor dos sincericídios. Da outra vez que você veio aqui, você falou em provocar o imaginário, algo assim, mas né? o sincericídio é sobre provocar o imaginário. Tá tendo agora várias discussões novamente sobre consertar a favela, né? Você fazer uma obra em favela. Hoje bombou no Twitter, que agora o pessoal fica usando IA para refazer as favelas como cidades. Essa provocação de imaginação da favela fomos nós que iniciamos. A gente é o único que tem um projeto. A gente é o único que fez a conta. No Rio de Janeiro, né, teve até um cara que foi candidato, conversando muito com o Antum, 170 bi para você resolver a desfavelização do Rio. 170 bi. No Brasil todo, o cálculo básico que a gente tinha era 900 bi. 900 bilhões. Pois bem, esse é o maior programa social de todos. Se você acabar com a favela, você resolve. Na mesma toada, segurança pública, educação, transporte, é um eixo. Isso envolve imaginação. Agora, o sincericídio... Você traz a economia para formalidade, porque Sim. muita informalidade que está lá para ser favela. Direito de propriedade. Direito tudo. de propriedade. Então, isso é imaginação. E a imaginação, ela vem com uma provocação, que ela é muito sincera, que é, eu vou acabar com a favela. A pessoa, quê? Ó, eu vou no Nordeste, ó, galera do Nordeste, vocês estão vendendo voto, eu vou prender quem vende voto. Quê? Sim, eu quero um Nordeste que não tenha venda de voto mais, porque acontece demais. E eu tô cometendo essas provocações, e quem eu estou despertando primeiro? As pessoas que sabem que algo novo precisa ser feito. Elas não são a maioria no Brasil. São uma minoria. Mas é uma minoria mais inteligente e engajada. E mais, ela convence as outras pessoas. Então, eu tô fazendo uma campanha, hoje, os 5% que eu tenho são os 5% de pessoas mais especiais do Brasil. São as pessoas que estão pensando já fora da caixa. Essas pessoas mudam o mundo. Então, não é igual os 2, 3% do Zema, nem os 2, 3% do Ratinho, nem os 3, 4% do Caiado. É gente que quer mudar a coisa. Esse cara vai convencer os outros, porque ele tem mais energia, ele é mais inteligente, para eu chegar até 10%. É esse cara. E esse cara já está mobilizado. Por isso que onde eu vou, eu tô dando recorde de audiência, eu tô crescendo em redes. No Google Trends eu sou mais pesquisado do que os outros candidatos, pré-candidatos a presidente, tirando o Flávio e o Lula. Porque minha guerra não é agora com o Flávio e com o Lula. Eu tô jogando na Série B. Eu tenho que ser campeão da Série B. E quem tá na Série B comigo é o Ratinho, o Zema e o Caiado. Eu já tô passando eles, já tô em primeiro na Série B. Já pulou fora. Esse já pulou fora. Eu tenho que ganhar do Ratinho e o Zema. O Zema pulou fora.